boa noite, uma live especial aí, não estava programada essa live. Quando a gente tem a possibilidade aí de dialogar com vocês, eu gostaria só de saber aí, meus irmãos, como é que está o som, se alguém me sinalize. Gabriel Ângelo, boa noite, Gabriel Ângelo. Tenda de Umbanda, Luz de Aruanda, legal. Estão me escutando bem? A gente espera um pouquinho até a live começar aí, né? Já temos 52 pessoas. Ó, legal, aqui o Gabriel Ângelo está comentando que tá bom o som. É isso, né? Então tá legal. Qualquer coisa vocês aí me sinalizem, tá certo? Olha aí, gente, que legal aí uma iniciativa da Livraria do Triângulo. Compartilha a live e você pode estar sendo sorteado com o livro Elucidações de Umbanda, que vai ser lançado dia 25 de outubro. Tá? Então, a imagem do livro está aí à nossa esquerda, né? Você pode compartilhar aí tranquilamente que no dia 25 de outubro estaremos mandando, a Livraria do Triângulo vai estar mandando pelo correio. É o livro Elucidações de Umbanda, lançamento, Norberto Peixoto, aí pela selo Legião, Ramatiz e Vovó Maria Conga. Tá certo? Obrigado, Virgínia de Oiá, Marcos Alves, Breno Guedes. A gente está fazendo um esquenta aqui, tá, meus irmãos? Se vocês tiverem um pouquinho de paciência, a gente não está entrando ainda no assunto da live, deixando o pessoal chegar aí um pouquinho, né? Boa noite, Vera Maria, Rosane Ribeiro, Marcos Alves, Felipe Roube, boa noite. Turo, Tenda Unidos do Reino de Oxalá, Pelotas, um abraço para todos os irmãos lá de Pelotas, que sempre me recebem muito bem, lá de Rio Grande, quando a gente vai para lá. Sempre nos recebem muito bem, Vera Maria. Então, meus irmãos, o tema de hoje é o uso do ectoplasma nos terreiros, e eu quero que vocês façam pergunta, que isso aqui se torne um diálogo, né, um interativo, que vocês façam perguntas aí do outro lado. Esse tema está baseado no livro Elucidações de Umbanda, que ele está sendo lançado agora, dia 25 de outubro. Dia 25 de outubro ele já está aí, já veio da gráfica, né? Está na fase final aí de acabamento, né? Na impressão, está indo para a impressão. E tem um capítulo nesse livro que ele se chama Elucidações de Umbanda, que deu o nome ao livro, né? Originalmente, esse livro se chamava Samadhi, e a primeira edição dele foi em 2002. Todos que compartilharem a live poderão ganhar 3 exemplares do livro, tá, pessoal? 3 exemplares, que estará sendo enviado dia 25 de outubro aí para a casa de vocês. Agora é o seguinte, o uso do ectoplasma no terreiro, tá? É o tema que nós vamos falar hoje, que é um dos capítulos do livro Elucidações de Umbanda com Vovó Maria Conga. A Camila Queiroz já perguntou aqui como ela pode entender o ectoplasma. Ótima pergunta para nós começarmos a nossa live aí. O que é ectoplasma? Todas as nossas células, no seu citoplasma, produz um fluido, né? Que ele tem a capacidade de se eterizar, né? Entrar em contato com o éter de forma bastante fácil para os espíritos manejarem esse fluido. É um fluido animal, ele precisa de vida orgânica, né? Precisa de vida orgânica, então não é só o ser humano que tem a produção de ectoplasma, os animais também. Existe o ectoplasma vegetal, que é produzido nas células das plantas, né? Mas nós estamos falando do ectoplasma do ser humano, especificamente o ectoplasma do ser humano. Esse fluido vital, digamos assim, que nós produzimos, necessariamente, e hoje isso é muito raro, não quer dizer materialização. Não precisa se ter trabalho de efeitos físicos ou de materialização, como se tinha antigamente. O pessoal fala de ectoplasma
já lembra trabalho de materialização, e não é nada disso. O trabalho de materialização de efeito físico não é possível sem o ectoplasma, mas o manejo do ectoplasma pelos espíritos é possível sem haver efeitos físicos ou materialização. Então, isso se dá o tempo todo, meus irmãos. Nós não precisamos ser um médium de efeito físico para ser um doador de ectoplasma, nem precisamos ser um médium de incorporação ostensiva. Não há necessidade. Então, nos terreiros de Umbanda, se tem sim um trabalho bastante intenso de ectoplasmia, ou de manejo do ectoplasma. E esse ectoplasma ele é utilizado para diversos fins. Mas por que os espíritos utilizam o ectoplasma? Eu sou Norberto Peixoto. Boa noite, meus irmãos, para vocês que estão chegando agora, Marcos Alves, a Vanessa Cristina, aqui, Valquíria. O tema da noite é o uso do ectoplasma e baseado no livro Elucidações de Umbanda, livro este que estará sendo lançado dia 25 de outubro. Compartilhe a live aí que você pode ganhar 3 exemplares, é uma promoção da livraria aqui da nossa casa. O grupo de Umbanda Triângulo da Fatiná tem uma livraria. E, pontualmente, a Sarita, ali, que é a gestora da livraria, ela faz essas divulgações, essas promoções. Este livro foi uma parceria de vovó Maria Conga com Ramatiz. Eu me lembro que ele foi psicografado em 2002. Nesta época, eu estava trabalhando num grupo de apometria. Grupo este, que era numa casa universalista. Eu nunca me esqueço. Primeiro dia que eu comecei como médium trabalhador desse núcleo de apometria, a vovó Maria Conga se aproximou e se apresentou. E ela acabou sendo a minha mentora nos trabalhos com ectoplasma e é até hoje. Nos trabalhos com apometria e ectoplasma com apometria. Então, a característica de vovó Maria Conga com o Norberto Peixoto é trabalhar com apometria, nos grupos de apometria, uma entidade muito firme, de grande sabedoria, de conhecimento do mundo astral, e eu te diria que é uma preta velha que atua com muita firmeza nas demandas, né? Aquela sustentação vibratória, aquela firmeza, com amorosidade que vovó Maria Conga traz, e nas demandas que o trabalho de apometria, que é um trabalho de desdobramento induzido e de intercessão no mundo astral, notadamente no mundo astral inferior, se requer realmente uma grande quantidade de doação de ectoplasma. Por isso a importância desse fluido, desse tema, o uso do ectoplasma. Voltando para o terreiro de Umbanda, eu situei um pouquinho da confecção desse livro, que foi em 2002, agora ele está numa nova edição, nova revisão de texto, novo projeto gráfico, nova editora com uma outra proposta de distribuição do livro. Acho que deu um probleminha aqui. Deixa eu ver uma coisa aqui, está trancando o meu... Ó, acho que voltou aqui, estava trancando aqui o meu vídeo aqui. Ok? Vocês estão me ouvindo bem aqui? Deu uma trancadinha aqui no meu vídeo, eu não estava conseguindo reproduzir ele. Vamos ver uma coisa aqui, meus irmãos. Peço desculpa para vocês aqui, senão eu não consigo me situar, dialogar com vocês aí. Eu vi que a live não caiu, né? Mas deu um probleminha aqui que eu não estava conseguindo aqui abrir a reprodução do vídeo. Vamos ver aqui um pouquinho, peço um pouquinho de paciência para vocês. Vídeo ao vivo é isso, né? Vídeo ao vivo é isso. Vamos ver se a minha internet aqui tá legal. Ó, tá legal. Tá tudo bem aí. Ok? Um pouquinho de paciência. Tá, voltou aqui. O pessoal tá comentando. O áudio tá legal, o som tá legal. Então, eu estava comentando em relação ao livro que ele foi psicografado em 2002. E de lá para cá, obviamente, muita coisa já aconteceu. Já se vão mais de 16 anos praticamente, né? Na época eu não era dirigente de Umbanda, não tinha casa aberta, não estava à frente de um congá, mas a vovó Maria Conga continua conosco.
ela continua trabalhando, continua ligada à apometria e não trabalha só com o Norberto Peixoto, obviamente. Né? Essa vibração de vovó Maria Conga é uma falange muito grande. Mas voltando ao nosso tema do uso do ectoplasma no terreiro, tanto Preto Velho, quanto Caboclo, como todas as entidades da Umbanda, junto com seus médios, se utilizam do ectoplasma. Mas por que os espíritos precisam do ectoplasma? Os mentores, espíritos e todo e qualquer espírito não produz ectoplasma, não produz esse fluido. E para ele interferir, interagir, mediar um contato, seja com encarnados, doentes, enfermos e espíritos doentes, enfermos mais próximos à Terra, mais ligados, mais densos no seu corpo astral, vamos dizer assim, sem o ectoplasma os espíritos não conseguiriam. Ficaria muito difícil. É que nem você querer atravessar uma montanha de pedra. Se você não tiver uma britadeira que ela consiga furar, né, ela abrir um túnel na pedreira, você não consegue. A britadeira é o ectoplasma, que ele tem serventia e várias finalidades, não só para cura, não só para recomposição de perispírito, de enfermidades, de chagas ou doenças, enfermidades que se tem no corpo astral, mas uma ampla utilidade o ectoplasma, inclusive para plasmar objetos, plasmar instrumentos que os espíritos utilizam no seu trabalho de caridade quando eles vêm em terra ou entram no umbral, né, para agir. A grosso modo seria isso aí, e nos terreiros de Umbanda, todos eles têm um trabalho de ectoplasmia. Lembrando o que eu falei no início, quando a gente faz um vídeo ao vivo, a gente tem que se repetir, porque o pessoal vai entrando e vai saindo, os que não estavam no início não escutaram, por isso que a gente se repete. O uso e o manejo do ectoplasma no terreiro de Umbanda não quer dizer que tenha que ter efeito físico ou materialização. Já passamos dessa época da mediunidade, isso hoje é raríssimo. Então, toda materialização e efeito físico se requer o ectoplasma, mas nem todo trabalho de ectoplasma se requer efeito físico ou materialização. Você pode estar fazendo um trabalho, e os espíritos assim o fazem, no corpo astral do enfermo, e não há nenhum efeito físico no seu corpo físico, no seu organismo, num primeiro momento. Depois, num descenso vibratório, aquilo que foi aquela cirurgia, aquela intercessão que se fez no corpo astral, no perispírito, ele vem num descenso vibratório e pode, assim, ocasionar uma somatização orgânica, né? Uma cicatrização, uma recomposição de tecido, uma metástase que deixou de acontecer e o tecido se torna um tecido saudável. Isso acontece muito, esse tipo de cura, quando há merecimento. Livro Elucidações de Umbanda, lançamento dia 25 de outubro. Todos que compartilharem a nossa live vão participar do sorteio, né, no dia 25 de outubro, de 3 exemplares do livro. Faço perguntas, pessoal. Eu dei um pontapé aqui inicial, é que você ficar olhando aqui por uma câmera sozinho, e eu sei que vocês estão aí, é virtual, mas sem ter essa interatividade, ela fica um pouquinho sem graça. Eu gosto muito que façam perguntas, que a gente interaja dentro desse tema, né? E outros afins. Estou aqui para dialogar com vocês. Vamos ver se eu pego... o Alex está dizendo... o ectoplasma, então, é um combustível para os espíritos? Podemos fazer essa alegoria, Alex, do ectoplasma ser um combustível para os espíritos, né? No sentido de intercessão ou de interação com uma energia mais densa, mais orgânica, mais materializada, seja no plano espiritual mais próximo à Terra ou em relação aos encarnados.
Óbvio que existem outros tipos de combustível, vamos dizer assim, e de ectoplasma mais sutis, o próprio reino vegetal, né, hídrico, animal, mineral, tem variações de ectoplasma que nós ainda não temos amplo conhecimento, tá certo, meu irmão? Ó, Ricardo Manente, explicação maravilhosa, gosto muito dos pretos velhos, carrego comigo o Rei de Congo, sou muito grato. Obrigado, Ricardo, aí, pelo seu comentário. Camila Queiroz. A Camila está perguntando se existe essa troca de ectoplasma fora do terreiro. Olha, Camila, a gente está o tempo todo doando fluido. Nós estamos imersos num oceano de fluido, de vibrações, né? Então, o que acontece? Às vezes, a gente não se chega ao final do dia ou sai do ambiente exaurido, se sentindo enfraquecido, quase que chupado, é porque a gente doou muito fluido. Principalmente médium, quando não está bem educado, ele tem essa capacidade de ser o médium esponja, né? Ele doa o fluido dele e atrai as coisas ruins dos outros. Então, nós devemos sempre zelar e termos diretrizes de segurança e de preceitos para manter o nosso fluido, nosso ectoplasma saudável e num estoque adequado para que a gente consiga doar no dia do trabalho mediúnico, por exemplo, não chegar exaurido com uma fadiga fluídica no dia do trabalho mediúnico. De que maneira a gente consegue preservar um ectoplasma saudável? Bons pensamentos, uma conduta reta, não vibrar na aversão, no apego, não revidar ofensas, evitar sentimentos negativos, né? Quisilas, contendas, enfim, todo aquele passo a passo que a gente está sempre falando no terreiro, que as entidades estão sempre nos ensinando, né? E a vigilância, orar e vigiar o tempo todo. Porque no momento, às vezes, que a gente entra, que a gente vibra na ira, no revide, na raiva, que a gente fala demais, e quando a gente fala, a palavra, ela vem sustentada por um sentimento que não é bom, nós estamos perdendo o fluido vital, estamos nos exaurindo no nosso ectoplasma. Tá certo, Camila? Obrigado pela sua pergunta. A Ângela Chagas está perguntando a questão do médio de transporte. Olha que interessante. Se ele faz uso do ectoplasma. Com certeza, e bastante. Até porque, às vezes, um médio de transporte, ele já está doando o ectoplasma para aquele espírito enfermo, sofredor, que vai acoplar nele e vai ser trazido para a corrente mediúnica, seja no terreiro ou no centro espírita. Então, sim, médium de transporte que faz a conexão com entidades sofredoras, desencarnadas, sofredoras, e baixo padrão vibratório, ele por si, para ser um médium de transporte, fazer esse acoplamento, ele desdobrado, e os espíritos o utilizarem para atrair esses espíritos enfermos e trazer para a corrente mediúnica, com certeza ele é um médium de doador, intenso doador de ectoplasma, tá certo? Obrigado aí pelo seu comentário. Ale Rogério, peguei o vídeo no meio, depois tu assiste, tá, Ale? Fica gravado aí no Facebook, no Pérola de Ramatiz, você vai lá depois e assiste, tá certo? Ó, o Ale Rogério está dizendo o seguinte, peguei o vídeo no meio. As entidades trabalham com seus elementos tendo base no ectoplasma, tipo charuto, marafo. Olha só, o charuto, marafo e outros elementos utilizados no terreiro liberam um fluido específico, mas não liberam ectoplasma. O ectoplasma é animal. Aqui no caso que nós estamos nos referindo. Claro que os espíritos guias que têm o manejo do ectoplasma, eles podem pegar o fluido do fumo ou da queima do fumo através do charuto que está se volatilizando, se eterizando na fumaça e
fazerem uma associação com o ectoplasma do médium, e a partir daí pegar o prana, o fluido de uma folha, um outro axé, um outro fluido, manipularem isso, formarem um plasma, né, e direcionarem para um atendimento, para um desmancho, para sustentar alguma forma. Às vezes eles precisam plasmar algumas formas no astral, um prato de comida, um alimento, uma veste para um espírito sofredor, e se utilizam daí dessa associação do ectoplasma com outros fluidos, tá certo, Ale Rogério? Obrigado aí, boa pergunta, meu irmão. Compartilhem a live, tá, pessoal? Dia 25 de outubro vamos estar sorteando aí 3 livros aí para todos que compartilharam o lançamento do livro Elucidações de Umbanda, tá certo? Ó, Raimunda Maria, boa noite. Meu mercadinho está passando por dificuldade. Vai melhorar ou não? Ah, Raimunda, a gente não dá esse tipo de orientação, nem em live, nem pessoalmente, tá, Raimunda? Eu vou ficar te devendo essa, tá, meu irmão? Estuda, reflete sobre o que você está atraindo, quais são os teus anseios, né? O que você espera da tua relação com os espíritos, com a mediunidade, com a tua espiritualidade, tá certo? Obrigado aí pelo seu comentário. Ó, Murilo Aricato, Norberto, boa noite. O consumo do álcool antes dos trabalhos em terreiro interfere na produção do ectoplasma? Caso sim, quais são as consequências disso? Olha, Murilo, com certeza interfere. Não resta dúvida nenhuma disso que interfere. O que acontece com a gestão de álcool? Começa a se eterizar, se doar, né, sair pelos poros do duplo etéreo, a volatilização do álcool. O álcool aumenta, ele é vasodilatador, ele aumenta a circulação sanguínea, ele acelera a doação de ectoplasma, por isso também que dá muita fome. Vocês podem ver que a pessoa que bebe, o alcoolista, depois que ele bebe, ele tem muita fome, abre o apetite, vamos dizer assim, porque ele perde muitos sais minerais, muitos fluidos, né? E com certeza isso abate o organismo e prejudica o trabalho mediúnico. Eu tenho a orientação dos guias espirituais que nos assistem de não recomendarmos em nenhum tipo de trabalho a bebida alcoólica, seja antes, depois ou durante os trabalhos, tá certo? Não quer dizer que se não se utiliza o álcool em determinados pontos de forças, o marafo, aí com um outro objetivo. O que eu estou falando é da ingestão, né, do médium do álcool, tá certo? Vanessa Cristine, o que a Vanessa está falando aqui? Acordei com uma dor terrível, como se tivesse quebrado a perna. Achei que fosse real e achei que tivesse desmaiado de dor. Mas depois a entidade me esclareceu que eu estava trabalhando um trabalho no astral. Tá certo, Vanessa, você ficou com uma pequena ressonância, uma somatização normal. Às vezes o médium doa ectoplasma e algumas partes do organismo físico dele se ressentem um pouquinho. Nada que um pouco de descanso, uma boa alimentação, uma boa hidratação não vá resolver, tá certo? Obrigado pelo seu comentário. A Josi Silva está falando como se sente às vezes como sugasse as energias dela. Josi, agora há pouco eu falei sobre isso aí. Depois você assistiu o vídeo, aí ali em torno dos 20, 25 minutos de vídeo eu falei sobre isso, tá certo? Obrigado, para a gente não ficar repetitivo para aqueles que estão acompanhando aqui a live, tá? Ângela Vilar, o ego que foi uma pedra poderá ser um diamante lapidado amanhã? Sim, com certeza, Ângela. Quem de nós já não foi um pedregulho? Ainda somos, né? Pedra bruta, que estamos em lapidação, e a nossa predestinação enquanto espírito imortal é sermos, né, um diamante de luz. Isso não tem a menor dúvida, tá certo? Obrigado aí pelo seu comentário. O Arivaldo Romão, boa noite, meu irmão Arivaldo Romão. Banhos com ervas quentes podem interferir no ectoplasma, pois ao banhar o banho, passa pelo chakra. Pode interferir. Aí quem está prescrevendo o banho tem que ver qual é a finalidade do banho para que ele
caso específico do médium ou do consulente. Ervas quentes, elas são ativadoras, expansivas, dinâmicas, né? Se a pessoa está com melancolia, está um pouquinho sem iniciativa, né? Tristeza, tá? Amorfa, digamos assim, a erva quente levanta o tônus vital vibratório dela, ela estimula a produção de ectoplasma, tá certo? Agora, se o médium é muito ativo, muito dinâmico, mais para algum ou mais para inhação, por vezes tem que ser uma erva fria, né? Porque ele está demais, é muito intenso. Cada caso é um caso, Ariovaldo. A erva fria ela pode diminuir a doação de ectoplasma, né? Acalmar a doação, tá certo? Obrigado pelo seu comentário. O Ale está perguntando de novo. Eu sempre me sentia sendo consumido energeticamente. Até que passando mal mesmo, depois comecei a desenvolver, isso melhorou demais. Sim, Ale, o médium, no início, ele tem a tendência de ser médium esponja, né? Fica atraindo as coisas, os fluidos para ele, e ele doa o ectoplasma dele e às vezes se sente exaurido, né? Tá certo? Obrigado pelo seu comentário. Perguntas, eu estou dando uma olhada aqui, ver se eu pego umas perguntas legais, né, pessoal? Pergunta que se repete aqui, eu não vou ficar repetindo a pergunta, porque vai ficar enfadonho para vocês aí que estão assistindo. Vamos tentar enriquecer aí a nossa live aí, né? A Jaqueline está perguntando que o filho dela viu uma energia esverdeada, que tentou filmar e não conseguiu. Poderia ser um espírito de luz? Não sei, Jaqueline. A cor não quer dizer muita coisa, né? Obrigado pelo seu comentário, tá bom? Vamos lá. Ângela Vilar está perguntando se Ramatiz é um espírito ascensionado. Se nós entendemos ascensionado com um espírito que não tem mais compromisso, não tem mais karma individual de reencarnar num corpo físico ou em planetas que ainda a vida seja nascer, crescer, maturidade, envelhecer e morrer, ou seja, que os ciclos de vida eles são impermanentes, sim, Ramatiz é um espírito ascensionado. Isso não quer dizer que seja distante de nós. Por vezes, quanto mais liberto é o espírito dessa roda de samsara, desses ciclos de reencarnações que nos retém num planeta igual ao nosso, igual à Terra, por vezes são espíritos que, pelo seu amor, estão mais próximos da nossa humanidade, e Ramatiz é um. Está muito próximo da humanidade terrena. Obrigado pelo seu comentário. Ó, pessoal, Elucidações de Umbanda, lançamento dia 25 de outubro. A Livraria do Triângulo está com uma iniciativa aí, vai sortear 3 livros no dia 25 de outubro, para todos vocês que compartilharam essa live, tá bom? Ângela Chagas, um médium em atendimento que tem crises de ânsia, está plasmando energias do consulente, isso é normal? Angélica, minha flor, o que é normal, o que é anormal? Cada caso é um caso. Às vezes o médium está com uma crise de ânsia, aqui pelo que eu estou te entendendo, pode ser ânsia de vômito ou ânsia de ansiedade, você não foi muito clara. Se for ânsia de vômito, ele pode sim ser uma energia não só do consulente, como de algum desencarnado, que ele atraiu para o chakra gástrico e ele está ligado nessa energia e vai transmutando essa energia com o próprio movimento dos chakras do médium, e isso vai sendo desintegrado, e quando isso está sendo desintegrado, o médium se ressente. O médium puxou para ele, né? Às vezes sente um mal-estar, pode uma ânsia de vômito, uma tontura, dor de cabeça, arritmia, né? Tremor de extremidade, tontura, tá bom? Não diria que é anormal, dentro de um processo mediúnico, com direcionamento à caridade, ao socorro, amparado, bem direcionado, isso é comum acontecer. Tá certo, Angélica Chagas? Aí tem que se fazer uma boa descarga,
os médios têm que estar com uma boa educação mediúnica, seguros, tá certo? Obrigado aí pelo seu comentário. Marcelo. Boa noite, meu irmão. Certa vez, meu ex-pai de santo me convidou para conhecer um novo centro que ele estava abrindo. Chegando lá, vamos ver, pulou aqui. Chegando lá, ele disse que eu estava supercarregado e me usou para absorver nada mais, nada menos que 7 entidades ruins. Eu não aguentava mais. Aí ele disse agora que eu podia receber Exu. Ele veio, mas logo disse que tem que ir embora para não prejudicar meu filho. Achei lindo isso da parte do meu Exu. Obrigado. Legal, meu irmão Marcelo, você foi usado para fazer um transporte, né, um socorro. No final, seu Exu veio para descarregar isso, naquela incorporação final de uma puxada ou de um transporte, onde podem ter havido manifestação de espíritos sofredores. Nada demais. Isso acontece em muitos centros de Umbanda e centros espíritas. Obrigado aí pelo seu comentário. Norberto, fala André Orguissa. Norberto, em trabalhos de linha do Oriente, como cirurgia astral, desprendimento do ectoplasma é da mesma intensidade? Boa noite, gosto muito. Olha, no trabalho de cirurgia astral, o desprendimento de ectoplasma, ele por vezes é maior do que numa engira de aconselhamento, por exemplo, no terreiro. Por que às vezes ele é maior? Porque os espíritos se utilizam de uma maior quantidade desse fluido para exatamente interferir nos perispíritos, né? Duplo etérico e perispírito de encarnado e perispírito ou corpo astral de desencarnado. Agora, qual é a diferença do ectoplasma usado pela linha do Oriente, vamos dizer assim, no trabalho de cirurgia astral? Quando falo cirurgia astral, não quer dizer fenômeno físico, né? Ou materialização. Essa cirurgia se dá no duplo estéreo ou no perispírito. Qual é a diferença do ectoplasma doado nesse trabalho para o ectoplasma do trabalho comum do terreiro? O ectoplasma para a cirurgia astral ele tem que ser mais refinado, mais sutil. Preferencialmente médiuns não fumantes, médiuns que não bebem, médiuns preferencialmente vegetarianos. Não quer dizer que o carnívoro seja excluído do trabalho, não é nesse sentido que eu estou me colocando, mas a alimentação ela tem um impacto direto na sutilização ou adensamento do ectoplasma. Além de todo aquele comportamento que se orienta como diretriz de segurança e resguardo de todo e qualquer médio, ou médio que trabalha com doação de ectoplasma para cirurgia astral, ele tem que ter uma conduta mais austera, né? Uma conduta pessoal mais austera. Então, equilíbrio alimentar, sono, vigilância, serenidade, preferencialmente também fazer meditação, que ajuda bastante para manter a serenidade, a paz interna. Para que isso? Para se conseguir doar um fluido sutil o suficiente para manejo das entidades da linha do Oriente. Tá certo? Obrigado, André Orguissa. Boa pergunta. Ariovaldo, agradecendo. Obrigado, Ariovaldo. Alisanda Fontoura, vamos adquirir o livro para o grupo Caminho da Paz. Caminho da Luz, Cláudia Medina. Ok, Lisandra, fale com a Cláudia, veja com ela as possibilidades, tá bom? Temos a editora, né? Legião Publicação, dá para entrar em contato também com a editora, tá certo? Obrigado pelo seu comentário. O Sérgio Santana. Seria normal antes das giras... Não sinto fome o dia todo, mas ao término a fome é enorme. Sérgio Santana, é normal, é assim mesmo. Às vezes a gente termina uma gira, uma sessão, está com muita fome, cara. E vontade de comer doce. E às vezes permanece no outro dia. Por quê? Porque nós estamos repondo fluido. Esse fluido, esse ectoplasma que a gente doou, também ele vai sais minerais, né?
Glicose, a glicose fica baixa, a gente perde muita glicose, né? Muita energia interna, digamos assim, na doação do fluido. Então é normal essa fome aí, tá, meu irmão? O que não seria normal se ela persistir. Passou o trabalho mediúnico 1, 2, 3, 4 dias, você continua com essa fome, aí alguma coisa não está legal, aí tem que se procurar uma orientação espiritual, tá certo? Obrigado aí. Josiane Souza. É normal depois da gira nós médios se sentir cansado? Eu me sinto assim, mas no outro dia me sinto bem, sem nada. Josiane Souza, a gente se sente um pouco cansado sim, mas é um cansaço bom. Se esse cansaço, você não consegue repor ele até o dia seguinte e ele permanece, veja a quantidade de passe ou de aconselhamento, o tempo, né, do trabalho mediúnico. Por vezes a sua sensibilidade precisa de um pequeno ajuste, tá certo? Mas não é anormal a gente se sentir um pouquinho cansado depois do trabalho não, tá certo? Eliton Brás Freitas, durante uma sessão mediúnica, a corrente, ele botou entre parênteses, cambonos, são importantes para os trabalhos dos médios. E eles também têm terbanhos e preceitos também? Sim, Wellington Brás Freitas, os cambonos são importantíssimos. E qualquer outro médio que não seja incorporante, acabam sendo médios de sustentação de doadores de fluido e ectoplasma. Sim, é importante, eles têm que ter preceito, têm que tomar banho, têm que ter resguardo. E por vezes, o que acontece? A corrente está trabalhando, os médios estão incorporados, e quem está sustentando a corrente na doação de fluido são os médios que não estão incorporados. Então, eu digo assim, uma corrente é um todo, né? Um completa o outro. Um elo se faz contato com outro, e com outro, e com outro, e com outro, e nessa união de todos é que se forma uma corrente homogênea, compacta, firme, né? Unida. Tá certo, meu irmão? Obrigado pelo seu comentário. O Tiago. Meus irmãos que estão chegando agora aí na live, estamos com o lançamento do livro Elucidações de Umbanda. Dia 25 de outubro está chegando a gráfica, nessa data, a Livraria do Triângulo, a livraria da nossa casa aqui, do grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade. Vai sortear 3 exemplares para todos que compartilharem a live, será enviado gratuitamente para a residência de vocês, tá bom? Então compartilhe aí, nos auxilie aí na divulgação da Umbanda, né? O Tiago Iraton da Silva, faltou perguntar se há e como se dá a produção e circulação de ectoplasma pela curimba, enquanto assentamento de trabalho na estrutura energética do terreiro. Perfeito, Tiago! Bom comentário, a curimba, né? A produção e circulação de ectoplasma. Na batida do tambor, o canto, olha quanto fluido se doa e o quanto preceito e diretriz, né, de segurança e resguardo os médios da curimba têm que ter para doar um bom fluido. Então, não é só cantar, não é só bater, saber bater o tambor, o ritmo e as cantigas, é o fluido vital de todos que compõem a curimba, né? E o amor que eles impõem na hora do canto, que dá aquele ponto de sustentação e com certeza circula esse fluido, esse ectoplasma numa curimba bem preparada, com fundamento, unida. Tá certo, meus irmãos? No olhar de Norberto Peixoto. Obrigado aí, viu, Tiago, pelo seu comentário. Vamos ver se eu pego mais o Fernando Cabana Lozano, dando um abraço fraterno lá de Londres. Abraço, meu irmão. Aqui tem uma outra pergunta, vamos ver. O pessoal está fazendo perguntas dentro do tema, legal. Murilo Aricato, Teixeira de Freitas, Bahia, interior da Bahia. Norberto, os elementos ritualísticos em trabalhos de Umbanda, como a vela, a defumação, cristais, ervas, contribuem para ajudar a ativar a produção, a liberação do ectoplasma? Claro que contribuem. Né? O cristal, ele mantém uma vibração contínua e inabalável, então ele serve como ponto de sustentação vibratório para a corrente.
ele sustentando vibratoriamente a corrente, melhora a concentração dos médiuns e, consequentemente, a doação de ectoplasma. Todo o fundamento das ervas que são utilizadas para banhos, amacis, né? Tudo isso ativa o tônus vital, fortalece, equilibra o tônus vital do médium e, a partir daí, apura a sua doação de ectoplasma. Claro que, Murilo, não basta só os elementos ritualizados. Há que se ter uma postura, uma austeridade pessoal, né, que parte pela alimentação, pela sua conduta no dia a dia, pelos seus pensamentos, o seu caráter. Quanto melhor o seu caráter, provavelmente apura a fluidez e a qualidade do ectoplasma. Quanto mais mau caráter, mais vícios, sejam morais ou de comportamento, pela lei de afinidade, o ectoplasma acaba não sendo um ectoplasma tão bom para aproveitamento dos espíritos mentores da Umbanda, tá certo? Obrigado aí pelo seu comentário. Boa pergunta. O Walter Alves, boa noite. Muito boa essas suas explicações. Gosto muito de todas as suas informações. Para mim, esse fluido ajuda muito nas rezas que faço sem estar incorporado. E também quando estou incorporado com o Pai Antônio de Aruanda aqui no terreiro. Obrigado, Walter Alves, pelo seu comentário, pelo seu apoio aí, tá certo, meu irmão? É possível medir a utilização de ectoplasma durante os trabalhos? Se sim, como? Não tem como medir, né, o Samadhi Prem. Nós não foi ainda inventado um equipamento, uma possibilidade de se medir a quantidade, né? O que a gente sabe é que quando os guias espirituais nos orientam, a pura concentração, a corrente está caindo, está atrapalhando a doação de fluido, aí durante a direção de uma ingira, vou falar do meu chão, que é a Umbanda, o dirigente vai corrigindo isso conforme a orientação que ele recebe do guia espiritual. Eles sabem. O que não pode haver uma dispersão na corrente que, consequentemente, desconcentra e, a partir daí, prejudica a doação de ectoplasma, que é, como foi dito aí pelo irmão, outro, no início da live, como se fosse o combustível, né, dos amigos espirituais. Obrigado aí pelo seu comentário, tá bom, meu irmão? Flávia Léo. Um dia antes dos trabalhos mediúnicos, o médium pode trabalhar com o Baloaê na magia divina para ajudar no desenvolvimento mediúnico? Olha, Flávia, todo e qualquer trabalho com orixá, ele só pode ser do bem, não prejudique nada o trabalho mediúnico do médium. Agora, um dia antes, tem que ver se está se fazendo um resguardo necessário e adequado. E um dos resguardos é você manter um tempo adequado entre um trabalho mediúnico e outro. Por exemplo, a vibração de Obaloaê é uma vibração de cura, né, que requer bastante doação de ectoplasma. Dependendo da tua sensibilidade, do teu tônus vital, você pode estar no dia seguinte com uma certa fadiga fluídica, né, e se ressentir. Aí você tem que falar com o seu dirigente, se você se sentir cansada, né? De repente você fica na corrente de apoio, fica na segunda corrente, não trabalha na mediunidade ostensiva, mas cada caso é um caso, tá certo? Existem médiuns que têm bastante capacidade de doação de fluido e não se ressentem 2 dias seguidos de trabalho mediúnico, tá certo? Obrigado aí, Flávia, pelo seu comentário. A Regina Silva está dizendo, na gira do povo do Oriente é por isso que sentimos muito mais cansaço, porque o ectoplasma é maior. É uma das possibilidades. Às vezes o pessoal acha que um passe, um aconselhamento com o povo do Oriente, como não tem aquela incorporação mais ostensiva, seria de menor doação ou mais fraco, é um grande equívoco. É uma grande doação de fluido nessas giras do Oriente, tá certo? Obrigado aí pelo seu comentário. O Cristiane Ribeiro está perguntando, nos trabalhos de mesa branca e cura espiritual, as doações de ectoplasma são a mesma? Olha, Cristiane, a fisiologia da doação do ectoplasma não difere
de um trabalho para o outro. Se a mesa branca ela tem uma conotação mais de desobsessão, por exemplo, e o trabalho de cura seria mais uma doação para enfermos sem o contato com o obsessor, mais ostensivo, o que vai mudar de um para outro é o tipo de ectoplasma. O trabalho de cura vai se requer um ectoplasma mais sutil. Como eu falei antes, o médium tem que ter um resguardo maior, preferencialmente vegetariano, não quer dizer que seja obrigado a sê-lo, né? Não fumante, de preferência, que não tome bebidas alcoólicas, que ele tenha naturalmente um magnetismo próprio e um tônus vital próprio, saudável, bom, sutil, para doar um ectoplasma adequado ao trabalho de cura. Já no trabalho, se for de mesa que envolve espírito desencarnado, aí já a gente tem a necessidade de um ectoplasma, vamos dizer assim, um pouquinho mais denso, mais embrutecido, vamos dizer assim, porque os espíritos que vão estar ali comparecendo estão nessa mesma faixa vibratória de densidade. Tá certo, minha irmã? Obrigado aí pelo seu comentário. O Ariovaldo Romão: quando alguns médios visitam hospitais e cemitérios, algumas pessoas se sentem mal, isso teria alguma ligação com ectoplasma? Não necessariamente, Ariovaldo. Pode ser a sintonia desses médios com campos de força que vibram em hospitais e cemitérios. A gente sabe que o hospital tem UTI, né, tem cirurgias, tem desencarnes. Então, por vezes, existem campos de forças que são de sofrimento em hospital. E cemitério, com toda a proteção que a Calunga tem, ainda, infelizmente, as portas de cemitério e cemitérios são utilizados para feitiços, né, para demandas, enfim. Então, tem que apurar o médium. Por que o médium ele se sente mal? Não deveria se sentir mal. Pode haver uma incompatibilidade no seu eledar, na sua vibração original, né? De repente, ele não vibra com o Mulu ou o Baluayê, ou em Assam do Balé, que tem ligação com esse tipo de vibração, né, de Calunga, por exemplo, e ele se ressentir vibratoriamente. Aí o dirigente tem que ver, averiguar se está de acordo a sua vibração original, com o seu orixá regente, com esse campo de força que representa o hospital e o cemitério. Tá bom, meu irmão Arivaldo? Um abraço para você. Aqui está perguntando, eu não sei ler aqui, nosso irmão está com a letra aqui oriental, né? Norberto, na doação do ectoplasma normal bocejar demais? E a doação se dá também pelo bocejo? Sim, a doação se dá pelo bocejo. Pelo bocejo, pelo suspiro, sai pelos ouvidos, pelos olhos, pelo nariz, por todos os orifícios do corpo físico. E o bocejamento e a lacrimação demonstra uma intensificação na doação de ectoplasma. Tá certo? Rodrigo de Luca, nosso irmão. Olá, Rodrigo de Luca. Um grande abraço para você. Campos do Jordão. Rodrigo nos vemos em novembro no seminário Oxalá nos Uniu. Um grande abraço de Campos do Jordão. Toda a família acabou com Festa Dourada. Um grande abraço para você, Rodrigo de Luca. Quando é que você vai vir aqui para o Sul? Dar aquele curso maravilhoso de ervas aí na Umbanda, que eu estou sabendo que tu está manejando bem aí as folhas. Um abraço para você, meu irmão. Fátima Oliveira. A Fátima Oliveira está dizendo o seguinte: qual a sua opinião com relação à guia de aço na roda para os cambones e médios que não irão participar do passe e atendimento? Tem por hábito manter o uso deles devido à neutralização desse elemento. Essa prática, de fato, ajuda a neutralizar? Ajuda, Fátima. Toda e qualquer guia, né? Ainda mais metal, o aço, né? Quando ele está consagrado. Agora, essa sustentação e ativação da guia, ela se mantém pelo caráter desses médios. Então, se esses médios estão unidos, têm um bom caráter, né? Uma vigilância de pensamentos, esta consagração
das guias de proteção, no caso guias de aço, ela se mantém-se ativa. Agora, onde falha o caráter, onde há desunião na corrente, aí não tem guia que segure. Tá certo? Obrigado, Fátima Oliveira, aí, pelo seu comentário. Bom, aqui o nosso irmão Alex. Norberto, eu li o livro Tambores de Angola. Numa certa parte do livro, explica como são acumulados ectoplasma no congado terreiro, pelas curimbas, pelas cantigas, pelos atabaques do congá. Fica como se fosse um reservatório de ectoplasma. É isso aí, Alex, perfeito. O ectoplasma está sempre se movimentando. Inclusive, a assistência doa bastante ectoplasma. Se a pessoa está sentada na assistência, ela veio para tomar um passe, às vezes veio para escutar uma preleção, uma palestra, e são exímios doadores de ectoplasma para o terreiro. São utilizados sim, tá certo? A Adriana está perguntando se o ectoplasma é utilizado para desmanchar magia negativa no astral. Com certeza, Adriana. O ectoplasma, ele é o combustível, digamos assim, onde os espíritos plasmam as formas necessárias para desintegrar e desmanchar esses campos de força. Inclusive, o ectoplasma ele tem a possibilidade de combustão no plano astral. Você imagina uma queima, né, de pólvora ou uma ponta de fogo. O que acontece com aquele impulsionamento das cantigas de Umbanda, né, na hora de uma queima? O que acontece com aquele impulsionamento todo daquele ectoplasma direcionado pelos guias espirituais num determinado campo de força, de feitiço, de magia negativa que está vibrando, tá certo? É como se fosse uma explosão, desintegra tudo, tá bom? Obrigado aí, Adriana, pelo seu comentário. O Tiago está perguntando se o orixá de cabeça de cada médium faz com que eles produzam um ectoplasma diferente de um para outro. Há especificidades no ectoplasma que não necessariamente o orixá de cabeça, e sim a conduta e o comportamento do médium. Se a conduta e o comportamento dele está afim com o orixá regente dele, e esse orixá é mais quente, é mais dinâmico, é ativador, como Ogum, Inhaçã e Xangô, por exemplo, ele vai produzir um determinado tipo de ectoplasma. Se o regente dele é um orixá mais ligado à terra, mais introspectivo, como Nanã, como Omulu ou Baluayê, ele vai ter um outro tipo, uma outra característica de ectoplasma ligado ao fluido telúrico, no caso, terra. Vamos pegar uma médium ligada a Inhaçã, que é expansivo, elementos eólicos, que é um ectoplasma mais moldável, mais dinâmico, e assim. Cada caso é um caso. Tem influência o psiquismo, o modo de ser do médium, sua conduta, seu comportamento, a maneira como ele é, sua alimentação, como ele se comporta no dia a dia, tá certo? Obrigado aí, Tiago, pelo seu comentário. O Dorivan Marinho, o que pode ser feito para se recuperar, repor, trocar de ectoplasma nas sessões em giras? Alimentação direcionada, firmeza, guias, ibrajás, cristais? Sim, você praticamente respondeu a pergunta aqui. Importante o resguardo antes das engiras, né? Se você tem algum tipo de alimento que é quizila, que causa quizila com você, com a sua regência de orixá, evite esse alimento. Por exemplo, tem médico que não pode comer pimenta. Pimenta em dia de trabalho mediúnico fica muito ativo, muito expansivo. Se esse médium ele tem uma regência de Oxóssi, por exemplo, que já é expansivo, ele pode ficar desatento, muito acelerado. Então, cada caso é um caso. É importante o autoconhecimento, perceber-se, saber como você é e o tipo de alimento. Qual é a associação do alimento com o seu modo de ser e se isso dá alguma quizila, alguma interdição com o poder de realização do orixá que vibra no teoria. Isso é importante. Então, na dúvida, manter uma alimentação moderada, leve, né? Que é mais garantido você estar com a sua vibração original preservada para o dia de trabalho. Meus irmãos, nós estamos aí praticamente 1 hora falando de ectoplasma de uso nos terreiros.
Obrigado pela participação de vocês, pelo apoio. Compartilhem a live aí, que você poderá estar sendo sorteado no livro Elucidações de Umbanda de Vovó Maria Conga e Ramatiz. Minha gratidão a todos que nos acompanharam nessa live, pela possibilidade de interagir com vocês e aprender e me doar. O nosso Saravá fraterno, que todos os orixás nos abençoem, meus irmãos. Até a próxima oportunidade.